Pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro O Homem Integral. Estamos no capítulo 3, A Busca da Realidade, Autodescobrimento, Consciência Ética, Religião e Religiosidade. Autodescobrimento. O esforço para adquirir experiência da própria identidade humanizada leva o indivíduo ao processo valioso de autodescobrimento. Então, esse labor para a aquisição da experiência da identidade própria humanizada leva o ser a um valioso processo de se autodescobrir. Enquanto empreende a tarefa do trabalho para aquisição de valor de consumo, isola-se, sem contribuir eficazmente para o bem-estar do grupo social no qual se movimenta. O seu empreendimento leva a uma negação da comunidade a benefício social, que aqui seria a perspectiva de se voltar para a espiritualização, onde nós olharíamos para o benefício coletivo. No caso que a Joana traz, o indivíduo, com aquilo que empreende, nega a comunidade a benefício próprio, esperando recuperar essa dívida quando o favor da fortuna da projeção lhe facultar o desfrutar do prazer, da aposentadoria regalada. A sua preocupação gira em torno do imediatismo, a ambição do triunfo sem resposta, da paz interior. Por sua vez, a sociedade ignora-o, pressentindo nele um usurpador. De alguma forma, ele é levado ao competitivismo individualista, criando esse desagradável clima. A sua ascensão será possível mediante a queda de outrem, mesmo que não o deseje. Torna-se assim um adversário natural. Seu produto vende na razão direta em que aumenta a necessidade de outrem, e a sua prosperidade se erige como consequência da contribuição dos demais. Não cessa sua atividade na luta pelo ganha-pão. Então, ela vai trazer que o indivíduo está numa situação de se favorecer usando a necessidade de outrem. E a gente tem isso na atualidade na indústria de arma, de drogadição, viciação correlata, que se enriquecem à custa do vício de alguém, do adoecimento, da degeneração, da delinquência do outro. Naturalmente, esse comportamento passa a exigir, depois de algum tempo, que o indivíduo se associe ao outro, formando uma empresa maior ou um clube de recreação, ignorando-se interiormente, sem cessar buscando a aquisição de fora. Medo, ansiedade, solidão íntima tornam-se-lhe habituais, um de cada vez ou simultaneamente, amargurando, desgastando. O indivíduo, pela necessidade de afirmar-se no empreendimento a que se vincula, busca atingir o máximo, aspira por ser o número 1 e às vezes logra. Então, essa necessidade de afirmação leva o indivíduo a essa competitividade que às vezes ele pode lograr o lugar do pódio, materialmente. Porque, na verdade, ele está escravo do egoísmo, do orgulho. A marcha inexorável do tempo, porém, diminui a resistência, solapa-lhe a competitividade, é substituído por novo competidor que o deixa à margem. Mesmo que ele haja alcançado o máximo, o sócio atual considera ultrapassado, prejudicial à organização por falta de atualidade. Os filhos lhe concedem posto honroso, dourada recreação, lucro,
desde que não interfira no negócio. Ocorre-lhe descoberta inevitável sobre a sua inutilidade. Isto lhe produz um choque emocional, uma agressividade sistemática, uma angústia e mecanismo de defesa do que supõe pertencer-lhe. O homem realmente não conhece a si próprio, identifica, persegue meta exterior, camufla sentimento enquanto se esfalfa na realização pessoal, sem uma identificação íntima correspondente. Porque, enquanto essa camuflagem do sentimento está acontecendo, o indivíduo pode, na esfalfação de uma realização, de um sonho, uma meta que se colocou, não ter uma correspondência na identificação íntima. Então, na verdade, está perdido. A experiência, em qualquer caso, é um meio que propicia o autoconhecimento. Razão da descoberta que seja aquele que tem a mente aberta ao valor interno moral. Demonstra pouca significação de muita conquista material, social, econômica, diante da inexorabilidade da morte, da injunção da enfermidade, especialmente de natureza irreversível, do afetivo golpe, por defrontar-se desestruturado, sem resistência necessária para suportar a vicissitude que a todos surpreende. Então, ela vai trazer que a vivência, o experiência diário, é um meio que propicia o autoconhecimento, autodescobrimento, em razão da descoberta que enseja aquele que tem a mente aberta a valor moral interno. E nos demonstra a querelice, a insignificância da conquista material, social e econômica, perante a inexorabilidade da morte, a injunção das doenças, inclusive as irreversíveis, de um golpe afetivo, por defrontar-se desestruturado, sem a resistência necessária para suportar a vicissitude, o imprevisto, a expiação, a prova que a todos surpreendem. O indivíduo possui recurso admirável interior não explorado, que lhe dorme um potencial latente, aguardando desenvolver. A sua conquista faculta-lhe o autodescobrimento, encontro com a sua realidade legítima e, por efeito, com a sua aspiração real. Aquela que se converte em suporte de resistência para a vida, equipando com o bem inesgotável do espírito, que é o que ele leva para a construção imorredora espiritual. Necessário recorrer a alguns valores morais, éticos, coragem para decifrar-se, confiança no êxito, amor como manifestação elevada, verdade que está acima de capricho grupal, seitista, que o pode acalmar sem o acomodar, tranquilizá-lo sem que o desmotive para continuar a busca. Então, a verdade, consoante Jesus exara, ela cura, liberta. Por isso ela vai trazer aqui que está acima de um capricho, um melindre, de seita, de grupo, acalmando o indivíduo sem o acomodar, tranquilizando sem o desmotivar para continuar a busca, a boa luta. Conseguida a etapa primeira, cuja meta for alcançada, uma nova se lhe apresenta e continuamente, por considerar-se o infinito da sabedoria e da vida. Em sendo assim, algumas personalidades neuróticas se agradam fugir de si próprias, se ignorar ou não saber do acontecimento a fim de não sofrer. É um ledo engano. A ignorância amedronta, a fuga aturde, o desconhecido produz ansiedade, sendo todos estes estágios de sofrimento. Então, o desconhecido ele vai trazer essa ansiedade,
a fuga turdia, a ignorância amedrontar. E são situações de sofrimento. O parto produz dor, recompensa com bem-estar, ensejando vida. O nascimento do bebê. O autodescobrimento é também um processo de parto que impõe a coragem para o acontecimento que libera. Examinar a possibilidade com decisão e enfrentá-la sem mecanismo desculpista ou de escape constitui o inicial passo. Então, acaba que autoconhecer-se impõe uma intrepidez para o tentame que libera, onde posso examinar as ensanches com decisão e enfrentar, sem mecanismo de escape, desculpista. E nesse sentido, teremos dado o passo inicial. Édipo, na tragédia de Sófocles, deseja conhecer a própria origem. Fora levado mais por curiosidade do que pela coragem, ao ser informado que era filho do rei Laio, quem matara, casando-se com Jocasta, sua mãe. Desequilibra-se e arranca os olhos. Cegando-se, foge à própria realidade, ao autodescobrimento e perde-se, incapaz e inapto de superar a dura verdade. A verdade é um encontro com um fato que deve ser digerido, de modo a retificar o processo, quando danoso, ou prosseguir vitalizando, para que se o amplie a benefício geral. Então, quando o encontro com o fato a ser digerido nos possibilita a verdade, nós retificamos o processo, quando danoso, mas vamos prosseguir vitalizando para que se amplie a benefício geral, quando positivo. Ignorando-se, o indivíduo se mantém inseguro, evitando aceitar a sua origem, tomba na desdita, no fracasso. E na Terra, nós, pelo estágio evolutivo aqui, não temos nem proteção nem segurança. É por isso que a Joana ela vai fazer esse relevo de uma segurança que precisa acontecer dentro do indivíduo, que passa pelo autoconhecimento. Não é uma garantia que vem de fora, porque ela não existe. Nem um veredito solucionador das nossas questões, mas um movimento interno que o autoencontro, o autoperdão, o autoamor vai nos permitindo construir. Então, o indivíduo, para que ele possa se sentir seguro, ele precisa se conhecer, se acolher, porque ele tem como evitar a tombação na digita, no fracasso, por ter aceitado a sua origem. Ademais, a origem do homem é de procedência divina, remonta ao pródromo da sua razão. Com serena decisão de descobrir-se, deve ser um fator de estímulo ao tentame. O reforço de coragem para levantar-se quando cai, ânimo de prosseguir, se surge em conspiração emocional que o intimida, faz parte do seu programa de enriquecimento interior. Então, remontamos ao pródromo da nossa razão. O asserenamento decisório de autodescobrimento é um fator que nos estimula ao tentame. O reforço da coragem, da intrepidez para nos levantarmos quando caiamos, ânimo de prosseguir, se surgir conspiração emocional nos intimidar, a fazer parte do programa de enriquecimento interior. O autoencontro enseja satisfação estimuladora, saudável. Esse esforço deve ser acompanhado pela confiança inevitável no êxito, porquanto é a ambição natural do ser pensante investir para ganhar, esforçar-se para colher um bom resultado.
Então, à medida que eu logro me auto-encontrar, ensejo uma satisfação estimuladora, equilibradora, saudável, cujo esforço deverá ser acompanhado pela inevitável confiança no êxito, confiança em Deus, confiança em mim, porquanto é a ambição natural do ser pensante investir para ganhar, esforçar-se, suar-se, para colher um resultado positivo, bonoso. Certamente não vem prematuramente o triunfo, nem se torna necessário a ocasião para semear, empreender e momento outro para colher, ter resposta. O que se não deve temer é o atraso do resultado, perder estímulo, porque os frutos não se apresentem ou ainda não tragam o agradável sabor esperado. Repetir o tentando, quantas vezes for necessário, com a lógica do bom efeito, conservando entusiasmo, são meios eficazes para identificar a própria possibilidade, sempre maior, quanto mais aplicada. Então, ela vai trazer do tempo para cada coisa e que por isso não devemos temer o atraso de um resultado, nem perder o estímulo, porque o fruto não se apresenta ou ainda não traga o aroma, o sabor esperado. Repetição do tentando com a lógica de um efeito bom, pensamento positivo, elevado, o sentimento nobre, conserva o entusiasmo, o bom ânimo, forma eficaz para identificar a própria insância, sempre maior quanto mais aplicada. Ou seja, quanto mais eu trabalho no bem, mais eu terei possibilidade de avançar nisso. Ao lado do recurso da confiança no êxito, aprofunda-se o sentimento de amor, de interesse humano, de participação no grupo social, com resultado em forma de respeito por si próprio, de afeição à própria pessoa, como ser importante que é no conjunto geral. Então, ela vai trazer esse sentir-se parte, contribuindo no meio que está e sendo contribuído. Discute-se muito na atualidade a questão da conquista moral ética, tentando se explicar que a falta de sentimento e de amor responde pelo desatino que aturde o populacho. Tem razão aquele que pensa dessa forma, todavia parece-nos que a causa mais profunda do problema se encontra na dificuldade de discernir em torno do valor humano. O questionamento a respeito do que é essencial, do que é secundário, inverte a ordem da aspiração. Confunde sentimento, transformando a busca da realização numa sensação, e isso vai se descerrar como procurar a sensação em realização fundamental. Nesse sentido que quando nós perguntamos a respeito do que é essencial e do que é secundário, ao invertermos a ordem de aspiração, a gente confunde o sentimento e toma por essencial o que é supérfluo. Transformamos a busca da sensação em realização fundamental, relegando a plano inferior a expressão da emoção elevada, na qual o ético, o nobre, o belo, se expressa em forma de amor, que não violenta nem embrutece. Nesse sentido que a opção pela essência, isso se externará de nós via uma emoção elevada, onde o nobre, o ético, se expressará em forma amorosa, sem embrutecer, violentar, agredir. A experiência do amor é essencial ao autodescobrimento. Somente através dele se rompe a couraça do ego, do primitivismo, predominante ainda em a natureza humana. O amor expande como força que é o Criador e estimula toda expressão em forma de vida. Possui vitalidade, multiplica-se naquele que o desenvolve, quanto na pessoa a quem se dirige. Energia pulsante e viva é o próprio hálito da vida, a sustentá-la.
A sua aquisição exige um bem direcionado esforço que deflui de uma ação psíquica equilibrada. Na incessante busca da unidade, ora pela ciência, no tentamos chegar à causalidade universal, ou via mergulho no insondável do ser, podemos afirmar que o equipamento que proporciona a desintegração do átomo, complexo sofisticado, fora conseguido com menor esforço do que a força interior necessária para implodir o ego, em que busca a plenitude. A energia formidanda detectada no átomo, propiciadora do progresso, serviu no início para a guerra e ainda constitui ameaça destruidora, porque quais que a penetrem não realizam uma equivalente aquisição no sentimento, no amor, que os levaria a pensar mais na humanidade do que em si próprio, nos seus. Então, essa energia formidanda atomal, que propicia progresso, tem servido para a guerra, constituindo essa destruidora ameaça, porque os que a penetraram não realizaram concomitantemente a aquisição no amor, no sentimento, que os levaria a pensar antes no populacho do que em si, nos seus mais próximos. Amar torna-se um hábito edificante que leva a renunciar sem frustrar, ao respeito sem submissão humilhante, compreensão dinâmica, por revelar-se uma experiência de alta magnitude, sempre melhor, para quem o exteriorize e dele se nutra. Na realização do cometimento afetivo, surge o desafio da verdade, que é a meta subsequente. Ninguém deterá a verdade, nem a terá absoluta. Nos referimos à verdade dos fatos que a ciência comprova, quando sabemos que ela, per si, diz de um ponto de vista apenas. Por isso que a Joana vai trazer aqui apenas da verdade que torna veraz. A verdade como veracidade, que depende do grau de amadurecimento do indivíduo, da sua coragem para assumi-la. Nesse sentido que é necessário o encontro com a verdade como veracidade. E isso depende do grau de amadurecimento espiritual, moral do indivíduo. E é essa verdade que permite podermos lidar com os aspectos em nós e em torno de nós, fazendo a elencação e a escolha do que é verdadeiro e conseguindo diferenciar do que seja mentiroso e falso. E isso é um apuramento, um aprimoramento de olhar entre acerto e erro, que nos permite melhorar a nossa capacidade de diferenciar um do outro. E a coragem para assumir isso. Em se tratando de uma verdade científica, depende para ser aceita da honestidade de quem a apresenta, do seu valor moral. Indispensável, para tanto, probidade de quem a revela. Não é fruto da cultura, do intelecto, mas de uma alta sensibilidade para percebê-la. Defrontamos-la em pessoas humildes culturalmente, mas probas, escasseando no letrado, porém hábil na arte de sofismar. Então, ela vai trazer aqui que cultura, intelecto, não tem a ver com a verdade, mas que ela vai estar relacionada ao amadurecimento espiritual, aquilo que o indivíduo vive, porta dentro da alma, a sua elevação moral. A verdade faculta o homem o valor de recomeçar
quantas vezes for necessária a experiência equivocada até acertá-la. E nos dá a condição de viver a expiação para que saiamos dela vitoriosos. E se for preciso repetir, fazemos isso humildemente conformados para lograr o êxito. Erra-se tanto por ignorância como por rebeldia. Mesmo na ignorância, há uma intuição do que é verdadeiro, em face da presença íntima de Deus no indivíduo. Rebeldia gera má-fé, o que levou Nietzsche a afirmar com certo azedume: errar é covardia. Em face da opção cômoda de quem elege o agradável do instante, sem o esforço da coragem para lutar pelo que é verdadeiro, certo. A aquisição da verdade amadurece o indivíduo que elege, habitua-se à sua força libertadora, pois que somente há liberdade real se essa decorre daquela que o torna forte e humilde, aberto a nova conquista e a nível de entendimento superior. Então, ela vai trazer aqui que quanto mais a gente adquire a verdade, mais a gente amadurece. Na eleição que nos habitua a sua força libertadora, a cura em nós, onde a liberdade real decorrerá daquela que nos torna humilde, forte, aberto a nova conquista e ao nível superior de entendimento, de compreensão, de sabedoria. Consciência ética. O indivíduo é o único animal ético que existe. Não obstante o exame da sociedade, na sua época variada, devido à agressividade bélica, a barbárie de que dá morte em inúmera ocasião e indiferença pela vida, nos demonstra o contrário. Somente ele pode apresentar uma consciência criativa, pensar em termos de abstração como a bondade, a esperança, cultivar ideal de enobrecimento, beleza. Essa consciência ética nele existe em potencial, latência, aguarda que seja desenvolvida mediante, após o autodescobrimento, aquisição de valor que lhe proporciona o senso de liberdade, para eleger a experiência que lhe cabe vivenciar. Então, ela vai trazer que o humano é o único animal ético que existe, não obstante uma série de situações que nos demonstram o contrário. Então, ela vai trazer que tanta agressividade bélica, a indiferença pela vida, a barbárie de que demos mostra, situações de todo porte, e vai trazer que apresentamos uma consciência criativa que pensa em termos de abstração, como bondade, esperança, cultivo de ideal de enobrecimento, de elevação. Essa consciência ética em nós existe em potencial. Essa latência aguarda seja desenvolvida mediante e após o autodescobrimento, aquisição de valor que lhe proporciona senso de liberdade, para eleger a experiência que lhe cabe vivenciar. Atavicamente receoso, experimentamos conflitos que nos atormentam, dificultando-nos discernir entre o errado, o certo, o mal e o bem, o bom e o pernicioso. Ainda dominado pelo egocentrismo infante, de que não nos liberamos, pensamos o mundo existir para nós o desfrutarmos, e os outros a fim de que nos sirvam, disputando e tomando à força o que supomos pertencer-nos por direito ancestral. Então, ela vai trazer aqui que essa questão da consciência ética precisando ser talhada, e isso significa que quanto mais a gente amplifica valores
mais a gente vai ter no senso crítico, de liberdade, de análise, de lógica, de raciocínio, do pensamento, da intuição, para elegermos experiências que nos caiba vivenciar. Como nós temos um receio que é atávico, experimentamos conflitos atormentantes que nos dificultam o discernimento. Por isso a importância de fazermos o aprimoramento do nosso bom senso, da nossa análise, reflexão, meditação, para lograrmos discernir entre certo e errado, bom, pernicioso, bem e mal. Porque ainda dominados pelo egocentrismo da infância, de que não se libertou, o indivíduo pode pensar que o mundo exista para ele, o desfrutar, o outro para o servir, disputa e toma a força o que supõe lhe pertença, por direito ancestral. Isso vai trazer acerca dessa situação onde, quanto mais a gente foge essa liberdade, mais responsabilidade a gente tem naquilo que a gente escolhe. Por isso que, quanto mais o indivíduo ele desenvolve a inteligência, o pensamento, o raciocínio, maior a sua liberdade de ação e, consequentemente, maior a responsabilidade por aquilo que ele realize. Porém, diversos caminhos deveremos percorrer para que a autoconsciência nos descortine. Aquisição ética indispensável. Afirmação de si próprio, introspecção, psicológico amadurecimento, autovalorização, entre outros. E acaba que esse despertamento é que vai nos tirando dessa condição de parasitas. Porque no raciocínio infante, o indivíduo ele percebe o orbe como um local em que ele vampiriza ao seu bel para atender aquilo que ele quer. Quando o indivíduo ele amadurece, ele sai, implode esse egóico infante e consegue perceber que tem um dever de utilidade com o meio em que ele está. Então ele vai desejar oferecer para o local em que se movimenta aspectos positivos da sua habilidade, do seu dom, da sua inteligência, do seu recurso, para beneficiar outrem. Negar-se a si mesmo do evangelho, que faculta a personalidade patológica mergulhar no abandono do corpo e da vida em reação cruel, destituído de objetivo libertador, aqui aparece como mecanismo de fuga da realidade. Medo de enfrentar o populacho, de lutar para conseguir o seu lugar ao sol, como membro atuante e útil da humanidade, que necessita crescer graças à sua ajuda. Esse conceito cristão mantém em sua raiz a necessidade de negar-se ao ego prepotente e dominador, a vassalagem do próximo, em favor da sua paixão, a fim de seguir o Cristo, aqui significando verdade que liberta. O desprezo a si mesmo, literalmente considerado, constitui reação de ressentimento pela vida e ódio e pela humanidade, que mortifica o corpo ante a impossibilidade de flagiciar a sociedade. Um indivíduo que se afirma pela ação bem direcionada conquista resistência moral para preservar e perseverar na busca da meta que estabelece. Amadurece consciência ética, de responsabilidade, de dever, o que o credencia a logro mais audacioso. Rompe a algema da timidez, sai do calabouço da preocupação, às vezes patológica, de parecer bem, de ser tido como pessoa realizada, ou de viver fugindo do contato com a sociedade. Ou, pelo contrário, canaliza a agressividade, a impetuosidade de que se vê possuído,
para superar o impulso ansioso, aprendendo a conviver com equilíbrio e em grupo, no qual há respeito entre seus membros, sem dominados nem dominadores. Então, ela vai trazer aqui que, ao nos afirmarmos por uma ação bem direcionada, conquistaremos essa resistência para perseverar, buscando a meta que estabelecermos, amadurecendo a consciência ética de dever, de responsabilidade, de utilidade, o que nos credencia um logo mais audacioso, porque o indivíduo ele vai se agigantando, ele vai se empoderando, e isso vai o possibilitando assumir ações que vão se amplificando no benefício que oferecem. Rompendo a algema da timidez, saindo do calabouço da preocupação, às vezes patológica, de ser tido como pessoa realizada, de parecer bem, do que outro pensa, de viver fugindo do contato social, porque o indivíduo ele passa a tomar a rédea do processo. Então, ele vai dar uma orientação para a sua trajetória que ele perceba ser melhor, e não aquilo que o status diz, ou a moda, ou que o materialismo dita, mas ele está na rédea do seu próprio destino, da sua roda sansara, para fazer valer o nobre, o elevado, o ético, que vai permitir-lo colocar na pauta da sua rotina, dos aspectos que ele vivencia, o aprimoramento do seu dom, da sua habilidade, a voluntariedade, a beneficência. Nesse sentido que ele já não está preocupado em parecer bem, ou em ser tido como alguém vitorioso, realizado. Isso é querela, sou menor. Ele está preocupado em usar bem o seu tempo para produzir o melhor. E aqui ela vai trazer um aspecto de canalizar a impetuosidade que se veja possuído para superar o impulso ansioso, canalizar a agressividade, que tem a ver também com a nossa energia genésica, quando o indivíduo canaliza para uma boa obra. Então ele vai se fortalecendo, vai tendo uma harmonização, aprendendo a conviver de forma equilibrada, e com a harmonia e em grupo, onde a gente vai tendo esse aprendizado da interação com o equilíbrio, com a harmonia, com a lucidez, onde impera respeito para conosco próprio, com o outro, sem dominador nem dominado. Consegue o senso de planejamento da sua ação, cria um ritmo de trabalho que não o exaure em excesso, nem o amolenta na ociosidade, participando de esforço geral para o seu e o progresso da comunidade. Adquire um conceito lógico de tempo, ensancha para realizar seu empreendimento, confiando na tranquilidade no resultado do esforço dispensado. Então, ela vai trazer aqui o senso de planejamento da ação, onde a gente economiza trabalho, tempo, energia, e a gente vai também conseguindo ter constância no que faz, porque senão a gente fica igual macaco de um galho para o outro, ou como quem troca a roupa de um instante para o outro, e não estabelece uma perseverança no bem que é necessária para que a gente logre avançar. Porque a instabilidade naquilo que nós nos propusemos a realizar, isso nos enfraquece. Porque todo empreendimento que seja bom é desafiador. Então, o indivíduo, ao escolher, tendo como pauta aquilo que Jesus está pedindo dele, ele vai ter em mente o que ele deve focar.
E nesse sentido, que quando ele faz essa elaboração do centro de planejamento do que faz, ele cria um ritmo de labor que não o exaure no excesso, nem o amolenta na ociosidade. Mas ele vai fazendo o aumento do seu contributo e participando do esforço geral para o progresso coletivo próprio. Vai adquirindo um conceito lógico de ensancha, tempo para realizar seu empreendimento, confiando com tranquilidade no resultado do esforço expendido, entregue. E nesse sentido que essa logística de ensanche e tempo para realizar o empreendimento nos dá essa paz, essa confiança tranquila no que advirá do esforço ora expendido. Mediante autoconsciência, aplica de maneira salutar a experiência pregressa sem saudosismo, sem ressentimento, planejando a nova com um bem delineado programa que resulta do processamento de dados já vivido, adicionado à expectativa em pauta a viver. Então, esse aspecto ele é importante porque o indivíduo não fica nem no remorso, no ressentimento, na nostalgia, mas ele toma a rédea, usando o que ele viveu no que tem de agregador, acrescentador para o que ele está realizando hoje. E isso é a sabedoria, o discernimento. Então, essa autoconsciência aplica de maneira salutar a experiência passada. Então, o indivíduo ele não fica girando em torno de culpa, de insatisfação, de tristeza, mas ele vai usar as experiências no planejamento de novas vivências, com um programa bem delineado, que resulta do processamento de dados já vividos, ao qual adiciona expectativa em pauta a viver. É esse olhar atento, essa observação eficaz, que aprende com os acontecimentos, passados e presentes, porque as situações não vão ser acontecidas para que a gente aprenda. Vou precisar aprender com os acontecimentos enquanto eles estão em curso e com aquilo que já vivi. Consono Kardec traz. Nesse sentido, que desenvolver essa observação paciente, essa reserva prudente, essa moderação constante e essa percepção aprimorada que aprende com os acontecimentos, com real e ardente desejo de se esclarecer, de aprender, de se instruir, vai nos possibilitando fazer esse processo. Por sua vez, o fenômeno da autoconsciência consiste no conhecimento lógico do que fazer, como executá-lo, sem conceder-lhe demasiada importância que se transforma numa obsessão, pela minudência de detalhe em face do excesso de cuidado, correndo o risco de perfeccionismo lamentável. Resulta de uma forma de dilatação do que se sabe, de uma consciência vigilante e lúcida do que se realiza. Expande a vida, como efeito, graças ao dinamismo adquirido. Sentir-se liberado de tensões, fora de conflitos. Essa conquista de si próprio enseja maior somatização, mais amplo campo criativo, mais espontaneidade. Então, a autoconsciência consiste nesse conhecimento lógico do que realizar, como fazer, sem conceder uma importância demasiada, que se transforma numa obsessão, porque fica minudenciando detalhe, em face do excesso de cuidado, correndo o risco de um perfeccionismo lamentável que nos faz perder tempo e desviar do foco. Resulta de uma forma de dilatação do que sabemos, da consciência vigilante, lúcida, do que realizamos. Expande a vida e, como efeito, graças ao dinamismo adquirido, nos sentimos liberados de tensões, fora de conflitos. O indivíduo se coloca acima, desse terra a terra. Essa conquista de si mesmo enseja maior soma de realização,
um campo mais amplo de criatividade, mais espontaneidade. A introspecção nos ajuda por seu processo de conduzir a atenção para dentro, para analisar a instância íntima, para refletir conteúdo emocional e meditar que nos desenvolva a força latente. Assim, não pode afastar o homem para lugar especial, favorecer comportamento exótico, nos desligando do mundo objetivo, que nos cai em alienação. Vivendo-se no orbe, torna-se inevitável vencer-lhe o impositivo negativo, tempestuoso da pressão esmagadora. Perante seu desafio, enfrentá-lo com natural disposição de luta, não alterando o comportamento, nem o deixando estiolar-se. Daí ela vai trazer que a introspecção ajuda por seu processo que conduz nossa atenção para dentro, para analisar a instância íntima, refletir o conteúdo emocional e meditação, que nos desenvolva força latente. Assim, não podemos nos afastar para lugar especial ou favorecer comportamento exótico, desligando-nos do mundo objetivo e caindo em alienação. Vivemos no orbe, tornando-se inevitável vencer-lhe o impositivo negativo, tempestuoso da pressão esmagadora. Perante seu desafio, enfrentamos com natural disposição de luta, não alterando o comportamento, nem nos deixando estiolar. Muito comum a atitude apressada de viver-se emocionalmente acontecimento por vindouro, que certamente não se dará. O que ocorrerá de forma diversa da que a ansiedade estabelece. A impressão do futuro como consequência de tal conduta antecipa-se, afligindo sem que o indivíduo viva a realidade do presente confortadora. Então, se nos apressamos a viver emocionalmente acontecimento futuro que certamente não se darão, ou que ocorrerão de forma diversa do que a ansiedade estabelece, isso acaba prejudicando esse processo. A impressão do futuro como consequência de tal conduta antecipa-se, afligindo, sem que o indivíduo viva a realidade do presente confortadora, beneficiosa. Para essa conduta ansiosa, Jesus recomendava a cada dia basta a sua aflição, favorecendo o ser com equilíbrio, para manter-se diante de cada hora e fruí-la, consono se apresente. A introspecção cria clima de segurança emocional para realizar cada ação de uma vez. E a vivência de cada minuto no seu tempo próprio. Ajuda a manter calma, valorizar a sucessão das horas. O homem introspectivo, todavia, não se identifica por carranca, severidade do olhar, pela distância da realidade, tampouco por falsa superioridade em relação aos outros. Tais posturas são formalistas, denunciam preocupação com o exterior, sem contribuição íntimo transformadora. Antes surge com peculiar luminosidade na face, no olhar, comedido ou atuando consono o momento, porém sem perturbar-se ou perturbar. Transmite serenidade, vigor, confiança. A introspecção torna-se um ato saudável, não uma evasão da realidade ou um vício. Então, ela vai trazer desse clima de segurança emocional para realizar cada ação de uma vez e viver cada minuto no seu tempo próprio, que a introspecção trará, ajudando a manter calma e a valorizar a sucessão das horas. Não há identificação entre introspecção e severidade de olhar, distância da realidade, carranca, nem falsa superioridade em relação aos outros.
Tais posturas formalistas só faz denunciar preocupação com o exterior, sem contribuição íntimo transformadora. Assim surge com peculiar luminosidade no olhar, na face, comedido, ou atuando cônsul no momento, porém sem perturbar ou perturbar-se. Transmite confiança, vigor, serenidade. Introspecção torna-se um ato saudável, não vício, evasão da realidade. À medida que o homem se penetra, mais amadurece psicologicamente, saindo da proteção fictícia em que se esconde. Dependência da mãe, do infante, do medo, do ódio, da ansiedade, solidão, ressentimento, para assumir sua identidade, sua humanidade. Então, quanto mais nos auto-penetramos, mais amadurecemos psicologicamente. Saímos da proteção fictícia em que nos escondemos, de dependência, seja a infância, a ansiedade, o medo, da mãe, do ódio, do ressentimento, da solidão, enquanto uma ligação que limita o nosso ser em cada uma dessas questões e da figura materna, para assumir a nossa identidade, a nossa humanidade. A ação humanista são um passo que desvela a consciência ética no indivíduo, que já não se contenta com a experiência no prazer egoísta pessoal, dando-se conta da necessidade que lhe vige em volta, aguardando a sua contribuição. Nesse sentido, nossa humanidade se dilata por perceber que a felicidade é um estado de bem-estar a se irradiar, alcançando outros indivíduos ao invés de recolher-se em detrimento do próximo. Qual uma luz se expande em toda direção sem perder a plenitude do centro, do qual se agiganta. Amplia-se-lhe assim o senso de responsabilidade pela vida em toda a sua expressão, tornando um ser humano ético, agente do progresso, da beneficente e cultural edificação. Então, ela vai trazer dessas ações humanistas, desveladoras da consciência ética no indivíduo, que não se contenta com a experiência do prazer egóico para si, ao dar-se conta da necessidade que lhe vige em volta, aguardando o seu contributo. Dilata sua humanidade por perceber a felicidade, um estado de bem-estar irradiante, alcançando outros indivíduos, ao invés de recolher-se em detrimento do próximo. Qual uma luz expande-se em toda direção, sem perder a plenitude do centro, de onde se agiganta. Ao se ampliar, assim, o senso de responsabilidade pela vida, em toda a sua expressão, torna-se um ser humano ético, agente do progresso, da edificação cultural beneficente. A perseguição da inveja não o perturba, tampouco a bajulação da indignidade o sensibiliza. Paira nele uma compreensão do real valor que o propele a avançar, sem timidez, sem temor, sem pressa. A sua se transforma em uma existência útil, meio social, torna-se parte ativa da comunidade que passa a servir, sem prejuízo emocional para si ou para o grupo e seu autoritarismo. Então, ela vai trazer que a bajulação da indignidade não o sensibiliza, tampouco a perseguição da inveja o perturba. Para nele uma compreensão do valor real que o propele a avançar sem timidez, sem temor, sem pressa, mas constante no bem, amplificando os seus recursos íntimos para doar. A sua se transforma em uma existência útil para o meio social, tornando-se parte ativa da comunidade que passa a servir.
sem autoritarismo, sem prejuízo emocional para si próprio ou para o populacho. Então, ela vai trazer esse aspecto da pressa, o temor e a timidez como situações que podem nos obnubilar. Nesse sentido que, ao fazermos o abraçamento da proposta nobre, nós buscaremos a execuidade dessa ação e faremos a coerência daquilo que estamos propondo com o que Jesus pede de nós, nessa alinhação. Porque quando o móvel por trás é o desinteresse moral material e uma vontade ardente de servir, de ajudar, os bons espíritos nos secundam naquela proposta. A consciência ética conquista a iluminação, a lucidez intelecto-moral do dever humano solidário. Proporciona criatividade construtiva ilimitada, que conduz à santificação na fé, na religião, ao heroísmo, na luta cotidiana e na profissional batalha, ao apogeu na ciência, na arte, na filosofia, pelo empenho que enseja, em favor de uma identificação plena com o ideal esposado. Então, ela vai trazer que essa consciência ética é uma conquista da lucidez intelecto-moral, do dever solidário humano, da iluminação, da utilidade. Proporciona criatividade construtiva ilimitada que santifica na fé e também na religião. Ao heroísmo, na luta cotidiana, na profissional batalha, ao apogeu na ciência, na filosofia, na arte, pelo empenho que enseja em favor de uma identificação plena com o ideal esposado. Então, o indivíduo vai fazendo essa aprimoração. E isso vai significando um maior somo de acerto. Porque aí o indivíduo vai acertando mais e errando menos. Nietzsche, São Vicente de Paulo, Allan Kardec, Schweitzer, Freud, Cézanne, são exemplos diversos de homens que adquiriram um estado de consciência ética aplicada em favor do populacho. Então, ela vai trazer que adquirir esse estado de consciência ética, aplicando em favor do meio em que estamos, é o nosso objetivo. E por esse motivo que significa esse empenho que nós somos chamados a realizar por essa perspectiva. Religião e religiosidade. No caleidoscópio do comportamento humano, quase sempre há uma grande preocupação por mais parecer do que ser, dando origem ao homem-espelho. Aquele que não tem identidade própria reflete modismo, opinião alheia e imposição. Se torna o que agrada aos outros com quem convive, o ambiente que no seu comportamento neurótico se instala. Adota uma fórmula religiosa sem que se viva de forma equânime, dentro do cânone da religião. É a religião sem religiosidade, aparência social sem correspondente emocional, que trabalha em favor da autorrealização. O conceito de Deus se perde na complexidade da fórmula vazia de culto externo. Manifestação da fé íntima desaparece perante expressão ruidosa, destituída de componente espiritual de reflexão, meditação, entrega.
Disso resulta uma vida esvaziada de esperança, sem convicção de profundidade, sem espiritual madureza. A religião se destina ao conforto moral e a preservar valor espiritual do homem, demitizando a morte, abrindo-lhe porta aparentemente indevassável à percepção. Nesse sentido, que desvela segredo da vida da ultratumba, demonstra-lhe o prosseguimento da aspiração e valor humano, ora em dimensão noutra, dentro da mesma realidade da vida, que é a principal finalidade da religião. Em vez de proibição castradora e de dogmatismo irracional, agressiva liberdade de opção de pensamento, a religião favorece a investigação em torno do fundamento existencial enquanto algo que ela deveria realizar. Da origem do ser, do destino humano, ao lado do equipamento da ciência, igualmente interessado em aprofundar a sonda da pesquisa sobre o homem, a vida, o mundo. A fim de que esse objetivo seja alcançado, faz-se indispensável coragem de romper com a tradição, rebelar-se contra a mãe religião, libertando-se de fórmula para encontrar a forma da mais perfeita identificação com a própria consciência, geradora da paz. Tornar-se autêntico é uma definidora decisão que precede a resolução de crescer para dar-se. O desafio consiste na coragem de análise do conteúdo da religião, assim como da lógica, da racionalidade da sua proposta, tese. Somente assim há um relacionamento criativo entre o crente, a religiosidade emocional, a fé e a religião. Essa busca preserva a liberdade íntima do indivíduo perante a vida, faculta-lhe um incessante crescimento, que lhe dá a capacidade para distinguir o em que acredita e por que em tal crer. Sustenta a própria força na imensa satisfação do seu descobrimento e na insância que lhe surge ampliar essa conquista. E é nesse sentido que já não se torna importante a religião circunspecta, formal, fechada e sombria, mas a religiosidade interior que aproxima o indivíduo de Deus em toda a sua plenitude, no homem, no vegetal, no animal, na natureza, na forma vivente ou não, via um interrelacionamento integrador que o planifica, liberta da solidão, do medo, da ansiedade. A sua aspiração não se faz atormentadora, não mais surge a solidão como desamor, abandono, dilui-se o medo ante uma religiosidade que impregna a vida com alegria, fé e esperança. O germe divino cresce no interior do homem, expande-se, permite que se compreenda o conceito paulino, que ele já não vivia, mas o Cristo nele vivia. A personalidade conflitante no jogo de interesse social cede lugar à individualidade, tranquila, eterna, não mais em disputa primária de ambição, e sim em realização na qual se movimenta. Os outros camuflam sua realidade e vivem conforme o padrão, às vezes detestado, que lhes são apresentados ou impostos pela sua sociedade. Porém, o grupo social rejeita-os por sabê-los inautênticos. No entanto, os aplaude porque eles não incomodam seus membros, fazendo-os mesmistas, iguais, desestruturados, despersonalizados. Por falta de uma consciência objetiva, conhecimento do seu valor pessoal, controle da vária função do seu organismo emocional, físico, definição positiva de atitude perante a vida, não tem coragem ética de ser autêntico. Padecendo conflito a respeito do senso de liberdade, de responsabilidade, caracteriza o amadurecimento que se poderá denominar como uma virtude de longo curso. Não se trata da coragem de arrostar consequência pela própria temeridade, mas do valor para enfrentar-se a si mesmo, gerando um relacionamento saudável com os demais. Repetindo o entusiasta,
a experiência mal sucedida, sem atadura de remorso, lamentação pelo fracasso. É saber retirar do insucesso o resultado positivo, que se pode transformar em alavanca para futuro empreendimento, no qual a decisão de insistir e realizar assume alto nível ético, que se torna desafio no curso do evolutivo processo. Porque o ânimo robusto possa conduzir à luta exterior, para isso far-se-á necessária a autoconquista, que se torna um indivíduo justo, a si próprio, equilibrado, sem característica da neurótica ansiedade, reveladora do medo do porvir, da dificuldade que surge, da solidão. É preciso o indivíduo se arriscar, se aventurar, mesmo que essa decisão o faça ansioso, quanto ao seu desempenho ou resultado. Ninguém pode superar a ansiedade natural, que faz parte da nossa realidade, desde que não extrapole limite, passando a conflito neurótico. Nesse sentido que ela vai trazer esse imperativo de se arriscar e se aventurar, mesmo que essa decisão nos faça ansioso quanto a resultado e desempenho. E nesse sentido que nós precisaremos superar a ansiedade natural, que faz parte da nossa realidade. Nessa extrapolação do limite. Porque o serviço nobre com Jesus, ele é um risco. Porque a todo momento pede de mim vigilância, oração, observação. Então eu preciso confiar em Deus, preciso confiar em mim mesma e abraçar o que o empreendimento me pede. Nesse sentido que, havendo queda, levantamos quanto antes e prossigamos com os aprendizados daquilo que aconteceu para que não erramos novamente. É nesse sentido que é essa boa energia, esse ânimo positivo para prosseguir, apesar da nossa fraqueza. Por atavismo ancestral, o homem nasce vinculado a uma crença religiosa cuja raiz se fixa no comportamento do primitivismo, habitante da Terra, enquanto os primeiros, do medo decorrente da força desorganizada da era primeira da vida, surgiu a diferente forma de apaziguar a fúria dos seus responsáveis. Mediante culto que se transformaria em religião, com a sua variada cerimônia, cada vez mais sofisticada e complexa, da manifestação primária com sacrifício humano até a expressão metafísica. Toda uma herança psicológica, sociológica, se transferiu através de geração, produzindo sentimento religioso natural, que permanece na nossa natureza. Ao lado disso, considerando-se a origem espiritual do indivíduo, a força criadora do universo, em nós permanece o germe de religiosidade, aguardando o campo fecundo para desabrochar. Expressa-se esse conteúdo intelecto-moral em forma do culto à ciência, à filosofia, à religião, à arte, numa busca de afirmação e integração da nossa com a consciência cósmica. Força criadora primitiva em nós existe como uma fagulha com o potencial de uma estrela que se expandirá, com as ensanchas que lhe sejam facultadas. Bem direcionada, essa luz vence toda sombra, se transformando em energia vitalizadora para o crescimento do nosso valor intrínseco. No desdobramento da nossa faculdade, que são a vitória sobre nós mesmos, a perfeição relativa que ainda não temos capacidade de apreender. Então, o bem direcionamento faz essa luz vencer toda sombra, se transformando nessa energia vitalizadora para o crescimento dos nossos valores intrínsecos, desdobrando a fatalidade
que são a vitória sobre nós mesmos, perfeição relativa, que ainda não temos condição de apreender. Na execução do programa religioso, a maioria das pessoas age por convencionalismo, conveniência, sem a coragem de assumir a sua convicção. Receosa de rejeição do grupo, adota fórmula de agrado geral, que fora útil em determinado período do processo evolutivo histórico da sociedade, mas que ficou lá atrás. E não obstante descubra nova expressão de fé e consolação, receia ser considerado alienado, caso assuma a proposta nova que lhe parece correta, mas não usual, e sim de profundidade. Um monge medieval afirmara que todo aquele que vive morrendo, quando morre, não morre, porque o desapego, o despojar da paixão em cada morrer diário, nos liberta, desde já, até que, quando nos advier a morte, nós nos encontremos perfeitamente livres. Portanto, não morto equivalente a vivo, podendo dar o prosseguimento para o além e encontrar o acerto de conta, que é do nosso próprio consciencial. A religiosidade é uma conquista que ultrapassa a adoção de uma religião, é uma realização lúcida interior que independe de formalismo, mas que apenas consegue via coragem de emergir da rotina e encontrar a própria identidade. Então, ela vai trazer esse aspecto que está relacionado a esse porvir, porque o indivíduo, quando ele vive desapegado aqui, ele já está se liberando, se despojando das suas paixões a cada momento. E isso vai nos facultando uma preparação espiritual. Quando soar o nosso desencarne, a gente deixa a matéria com mais tranquilidade. E isso vai nos permitir demandar o além com uma perspectiva mais leve, em que nós teremos a percepção do porvir e poderemos abraçar aquilo que espera por nós, porque continuaremos nos aperfeiçoando no astral, via estudo, trabalho, que é os fatores que nós necessitamos para nossa reforma moral, e que do momento que nós vivemos a morte do corpo físico, vamos para uma outra dimensão, mas com os mesmos cultivos que tínhamos feito aqui. Não modificaremos a nossa vibração, o nosso gosto, a nossa tendência. É por isso que, quanto antes a gente cultiva valor nobre, elevado, mais facilita para que nós continuemos vivendo isso lá. Por outro lado, se o indivíduo aqui, ele está aferrado à matéria, apegado à paixão e fazendo uma cola com aquilo que é quimero, transitório, ele, ao desencarnar, vai para uma região de afinidade, vivendo as consequências legítimas disso. Inclusive porque quando a gente se apega à matéria, a gente tem locupletação obsessiva, que nos levará fatalmente a ressentirmos das consequências disso no astral. Porque então o desencarne, onde a gente deixa o organismo físico ao acontecer, seremos aspirados para uma região de obsessão, de sombra, porque é isso que nós locupletáramos aqui.
Por esse motivo que ela vai trazer esse aspecto dessa percepção de que mesmo que uma fórmula do agrado geral que fora útil em determinado período do processo evolutivo histórico do populacho, do desabrochar de nova expressão de consolação e fé, abraçamos, intrépidos, corajosos, sem receio de sermos considerados alienados, porque estamos desapegados, estamos espiritualizados, eterizados, em renúncia, em abnegação, em sacrifício espontâneo. Então a gente vai aceitar fazer esse abraçamento pelo fato daquilo que estamos cultivando em nós, porta dentro da alma. E essa questão do risco que nós corremos de antecipar uma situação que não tem a sua fincação na realidade e que só acaba nos confundindo, é algo que nos espreita. Eu tive uma experiência assim, nessa vilegiatura, e que acaba por desembocar numa situação grave, que virou uma queda espetacular, e que eu precisei fazer anos de movimento para que tivesse condição de me reequilibrar moralmente e espiritualmente. Por esse motivo que quando o indivíduo ele se permite essa variação ansiosa, mórbida, que nos fragmenta, ele pode desembocar numa escolha errada que vai lhe custar uma série de movimentos para reparar a situação e para poder se reequilibrar novamente sobre o próprio pé. Por esse motivo que o discernimento, a lucidez, a calma e a sabedoria para nossa trajetória é muito importante. Porque quando nós podemos refletir a nossa trajetória, podemos fazer as intercambiações para aprimorarmos o nosso processo. E à luz de Jesus, fazermos as digestões que precisamos, as palatabilizações para a eleição do melhor, isso vai nos permitindo tomar escolhas dos quais não corremos risco de nos arrepender, nem ficar um resquício de receio injustificável, de um problema desnecessário, que acaba sendo criado devido a um apressamento, a uma precipitação, a um excesso. E é nesse sentido que é um processo de cada momento. Porque quando nós tomamos a rédea dessa situação, será possível que a gente vá aprimorando nossa capacidade de decisão, de escolha e de eleição daquilo que convém, visto tudo nos ser permitido, mas nem tudo nos convir. E é nesse sentido que é uma situação onde poderemos arvorar francamente, claramente a nossa crença espírita, com coragem para ignorar o que não possamos saber, mas abraçando o autodescobrimento
que nos permitirá o encontro com a verdade e que nos dará condição de, identificando nossa fraqueza, fazermos a vitória sobre nós mesmos e acendendo a nossa luz, pela graça de Jesus. Por isso que é algo que brota do nosso interior, naquilo que nós logramos fazer a nossa trajetória e que não está ligada a uma religião específica, porque como Kardec traz, não é fora da igreja que não há salvação, é fora da caridade, que foi descerrado por Jesus na nossa direção, via sua égide clemenciosa. Em sendo assim, é fora do amor, como Jesus nos ama, não há salvação. Então, no culto que o indivíduo pertencer, naquilo que ele acreditar, se ele ama, faz o bem, ele está no caminho da bênção, do aproveitamento da sua trajetória, da sua instância bendita na terra. Mas o Espiritismo ele vem nos auxiliar imensamente pelas instruções que nos dá. E é nesse sentido que, se permanecermos na inércia, ficaremos na ilusão. Visto a preguiça ser fuga, que a lei pune com as aflições, retaguardais. Por isso que é esse o apanágio da verdadeira força, que ali a força do raciocínio, a moderação, a sabedoria, onde flor se corola, perfuma ao beijo vivificante do sol, nos elevando ao clarão da verdade imortalista. Por esse motivo que traremos o nosso óbolo para ajudar na marcha corajosamente no caminho do aprimoramento em que entrarmos. Nós nos devemos uns aos outros e é por uma união fraternal e sincera entre os encarnados e desencarnados que a regeneração será possível. Conforme trago no Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse sentido que vai significando esse despertamento, esse aprimoramento de percepção, onde situações escaniosas que passa despercebido conseguiremos apreender e bem utilizar a serviço do pipoque, do fruto nobre. Isso significa esse esforço de seguir, a que preço for, nessa constância nobre, desde o início da nossa trajetória, onde serviremos ao bem sem esmorecer, aprenderemos sem desanimar, holocaustando energia na exaltação bonosa.